Olá, gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossas informações de ciências, ainda de um conteúdo que vocês não vão encontrar no livro, certo? Esse conteúdo só por esse material que eu passo por vocês, para vocês, através dos grupos de WhatsApp, e que vocês podem ter esse material também na escola, que geralmente eu mando para as coordenadoras um material em apostila, porque é mais fácil de imprimir, caso o aluno tenha dificuldade de ter acesso às informações, né? Mas vocês que estão assistindo, não tem problema, dá uma olhadinha pelo vídeo e anota essas informações direitinho no caderno para vocês, certo? É o conteúdo sobre histologia. Bom, como eu quero falar o conteúdo da forma mais breve possível, então a gente vai comentando aqui todas essas informações a partir daquele momento que a gente entende como é que uma célula se estrutura, né, que tem membrana, tem citoplasma, tem núcleo. Quando a célula ela tem toda a sua estrutura bem montada, que ela está com o seu metabolismo ativo, ela tem a possibilidade de sofrer a divisão celular, e essa divisão celular ela pode ser do tipo meiótica, né, que é a meiose para formar os gametas, e aquela que é mitótica, aquela que é para formar células corporais. Então, em virtude da gente ter eu como professor, né, ter uma linha de raciocínio para que o aluno vá compreendendo as informações, para eu entender como funciona o corpo humano, então eu também tenho que entender quais são os tecidos que formam esse corpo humano. Até porque os níveis de organização do corpo de um indivíduo organelas, células, tecidos, órgãos e sistemas. Para daí a gente fazer a conjuntura de todo o organismo e aí compreender o corpo inteiro, o corpo humano como por inteiro. Então, por isso que é necessário que a gente entenda que aquele grupo de células de um mesmo tipo que apresenta uma mesma função, isso daí são os principais resultados. Isso daí vai ser considerado um grupo de tecido, ou um tecido, né? Grupos de células de um mesmo tipo que apresenta uma mesma função. Bom, então, esses tecidos do corpo humano, a gente vai entender a partir do momento que o corpo começa a se desenvolver. Né? Você não surge com os tecidos. A gente tem que lembrar que antes de formar os tecidos, tem que ter a formação dos gametas, e depois os gametas têm que sofrer a fecundação. Para a partir da fecundação, surge uma célula chamada de zigoto, esse zigoto se desenvolvendo, e aí constituir esse grupo diferenciado de células. Bom, então, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, lembre que o ser humano ele produz dois tipos de gameta, um gameta masculino, que está aqui a imagem dele, que é o espermatozoide, um gameta feminino, que é o óvulo. E esse espermatozoide ele vai ter que passar por todas essas camadas até encontrar o óvulo e aí fazer a fecundação. Que a gente vai ver isso daí lá na reprodução humana. Bom, no momento que acontece essa fecundação, a partir do momento que tem a fecundação, está vendo aqui a célulazinha, o óvulo, o ovócito 2, e um dos espermatozoides, um só, chega aqui e provoca a fecundação, tá? Que é o encontro dos gametas. Bom, cada indivíduo, quando produz o seu gameta, ele só tem 50% do DNA que o organismo possui. Então, a gente tem 46 moléculas de DNA, que são 46 cromossomos, e o nosso gameta só vai ter metade, só vai ter 23, como eu expliquei para vocês lá, para entender como é que funciona a meiose. Então, os gametas têm metade da carga de cromossomo, porque no momento que eles se juntarem, aí vai restabelecer a quantidade de DNA da espécie, que são 46 por célula. A partir do momento que esse zigoto se forma, né, que é o resultado da fecundação, essa célula, a gente considera assim, que ela é única. Todas as células, de todas as células que existem no universo, essa tem uma composição genética única, não há nenhuma outra igual a ela. Mas aí, a partir do momento que ela é formada, vai surgir um processo de divisão, chamado divisão celular ou mitose, né, a divisão celular mitótica, e aí eu expliquei para vocês que a mitose mantém o padrão DNA, ela forma células geneticamente iguais. E aí surge uma pequena dúvida aí para o pessoal, que normalmente quando estou em aula, mas peraí, professor, se todas as células, se essa célula ela é única,
e todas as outras originadas a partir dela são geneticamente iguais, então como é que a gente tem tecidos, que são grupos de células com uma função definida? Se elas têm o mesmo DNA, elas deveriam ter todas as funções. Então, o que a gente vai tentar entender agora nessa primeira parte é por que, a partir de ser originado de uma única célula, por que que existem os tecidos? Por que que existem tantas células diferentes para constituir o corpo do indivíduo? Tá? Então, essa vai ser a nossa ideia. Então, para entender isso, eu vou explicar um pouquinho sobre a formação do embrião antes de chegar na formação do indivíduo, até porque a gente vai parar em tecido, porque depois vai estudar cada um dos sistemas. Então, essas etapas, elas seguem o seguinte processo. Primeiro tem a fecundação, que é o encontro dos gametas, aí forma o zigoto, esse zigoto começa a sofrer mitoses, tá? Formando células geneticamente iguais, e aí surge um estágio de embrião chamado de mórula, desenvolve para um estágio de embrião chamado de blástula, depois atinge o estágio de gástrula, e aí forma a neurula para depois originar os órgãos do indivíduo. Então, a partir dessa neurula é que começam, tá? A partir dessa gástrula, desculpe, é que começa a ter o que a gente chama de tecidos. Mas não é o tecido que a gente tem hoje, a gente chama de tecidos embrionários. Eles vão sofrer ainda algumas diferenciações, tá? E a gente vai entender o porquê que ela vai sofrer essa diferenciação, para daí começar a organizar grupos de tecidos com uma função que aí vai definir o conceito de órgão. Órgão são grupos, o que é um órgão? É um grupo de tecidos que interagem para uma função. O que é um tecido? Grupo de células semelhantes entre si que apresentam uma mesma função. Certo? Então, lembrar dos níveis de organização do organismo para a gente poder acompanhar esse processo aí. Então, o que seria esse processo de diferenciação ou processo de formação do embrião? Então, aqui imagina que aqui que é uma célula só, um zigoto, tá? Excluir o núcleo aí para não ficar todo pintadinho. Ele vai se dividindo em 2, em 4, em 8, em 16, sempre uma célula se dividindo em 2. Então, você multiplica sempre por 2. Uma formando 2, 2 formando 4, 4 formando 8, 8 formando 16, até atingir um estágio em que parece uma frutinha chamada de amora, tá? Então, não tem... Todas as células são iguaizinhas aí, não tem diferença gritante ainda. Na blástula, que a gente chama de blastocisto, também as células são muito parecidas entre si, não tendo ainda uma diferenciação em termos de formato de célula. Mas, a partir do que a gente chama de gástrula, as células começam a sofrer algumas modificações e aí elas já apresentam células menores, que ficam mais externamente no embrião, células maiores, que estão aqui em amarelo, tá? A gente chama de micrômeros e macrômeros, mas isso aí não interessa. Mas por que existe isso daí? Gente, ó, a célula que origina tudo isso é o zigoto, ela tem um padrão de DNA único. Mas isso não quer dizer que em todas as células, todos aqueles fragmentos de DNA, todos aqueles genes que compõem a característica do indivíduo, vão atuar de uma forma igual em todas as células. Em alguns grupos de células, uns genes vão ser ativados e em outras células, outros genes serão ativados. Então, essa atividade diferencial dos genes, ou seja, eles estão ativos em um e desativos em outras células, é o que vai fazer com que a célula se torne diferente fisicamente. Ativa alguns genes, modifica a célula. Desativados são os outros. Ativam outros grupos de genes em outras células e aí ela vai se diferenciar em outro tipo de células. E aí algumas vão ser mais alongadas, com capacidade de condução, de mudança elétrica, que vão constituir os neurônios. Algumas vão ter mais acúmulo de proteína, do tipo colágeno, e aí vai formar um tecido conjuntivo. Tá? Elas vão ser células com uma presença muito maior de actina e miosina, e vai constituir um tecido muscular. Então, a partir do momento que elas vão produzindo substâncias diferentes, porque os genes vão sendo ativados de forma diferente, aí vai constituindo o que a gente chama de tecidos. Esses primeiros tecidos, a gente chama de tecidos embrionários. Então, aqui seria a gástrula sofrendo modificações, tá vendo? Ó? Toda vez que muda a corzinha da imagem é porque a célula sofreu uma modificação. Alguns genes já estão ativados de forma diferencial. O que é que leva a isso daí? Bom, o que é que leva a essa ativação e desativação? Aí já é um processo muito complexo que fica fora do nosso padrão aqui de aula para o 8º ano.
Mas a partir do momento que essas células se diferenciam, tá vendo aqui, ó, vão se diferenciando, camadinha de célula mais fina, que vai ficar essa parte aqui tá de amarelo, aqui uma laranja, vermelho e tal. Então, cada grupo de células, elas vão se tornando um pouquinho diferentes. A gente representa aí por cores. Claro que no indivíduo não tem diferença nenhuma, tá, gente, em termos de cor. Mas, para a gente representar na imagem, tá aí. Então, surgem os 3 primeiros tecidos, que a gente chama de tecidos embrionários. Um que a gente chama de ectoderme, que está por fora, revestindo. Um que a gente chama de mesoderme, que é essa parte de vermelho aqui nos 2 lados. E um que a gente chama de endoderme, tá? Está aqui envolvendo o intestino primitivo. Tá? Esse aqui é só do embriãozinho. Que tamanho é isso? Esse tamanhozinho aqui, tá, gente? Negócio minúsculo, pequenininho. Tá? Muitas vezes é só com um aparelho de aumento de imagem que a gente consegue visualizar o estágio de embrião. Mas, a partir daí, é que esses tecidos vão diferenciando e originando outros tecidos, que serão os tecidos dos indivíduos, do indivíduo adulto, e eles vão se organizando para constituir os órgãos. Por isso que, a partir daí, seria a organogênese, que é a formação dos órgãos. Só que para formar esses órgãos, tá? Então aqui seria a sequência de etapas. O zigoto sofre mitoses, constituindo a mora, continua sofrendo mitoses, vai formar o que a gente chama de blástula. A partir do momento que a blástula sofre diferenciação por atividade diferencial dos genes, tá? Lembre disso, vai originar a gástula, que nesse caso só tem 2 tecidos embrionários, que é ectoderme e endoderme, e aí essa gástula continua, as células continuam se dividindo e sofrendo diferenciação até que atinge a neurula, em que tem ectoderme, endoderme e mesoderme, que é aquela última figura que eu mostrei para vocês. A partir daí, esses 3 tecidos embrionários vão diferenciar até constituir o grupo, todos os tecidos que a gente conhece. Os tecidos, e aí formar os órgãos, evidentemente, que é a formação do feto, né? Que tem braço, cabecinha, perna, etc. Então, esses tecidos gerais que a gente vai estudar agora são os tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e o tecido nervoso. Tá? A gente vai tentar estudar cada um deles. Vou tentar falar o mais breve possível para que a gente faça essa avaliação com todas essas informações aí passadas para vocês. Bom, então, vamos analisar primeiro os tecidos epiteliais. Bom, os epitélios, eles podem revestir ou formar o que a gente chama de glândulas. Mas, independente dele revestir ou formar glândula, tá? Que a gente chama de epitélios de revestimento e epitélios glandulares, eles têm características muito comuns. Não existe vascularização. E aí surge uma primeira pergunta. Se não há vascularização, primeiro, o que é isso? Vascularização. Presença de vasos sanguíneos. Tá? Qual é a função do vaso sanguíneo? Levar nutriente, receber nutriente, tá? Distribuir substâncias que são boas, que são ruins. Então, se ele não tem vasos sanguíneos, como é que ele é nutrido? Como é que o alimento chega até essas células? A partir de outro tecido que fica abaixo dele. Geralmente um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo. Certo? E é importante porque, não havendo vascularização, ele também tem uma função protetora. Por quê? Porque não tem possibilidade de haver uma infecção ou uma hemorragia no tecido de revestimento, por exemplo, no tecido epitelial como o da pele, tá? Que a gente chama de epiderme. Mas a primeira questão seria essa. Se não há vascularização, como é que ele é nutrido? Por um tecido subjacente, ou seja, um tecido que fique abaixo dele. As células são justapostas. Por um nome desse, já dá para você entender o que significa justapostas. Junta, tá? Muito junto aqui. Justapostas. Postas de forma muito justa, muito apertada. Bom, o tecido epitelial, ele pode ser glandular ou ele pode ser de revestimento. Se revestir, ele vai ter uma função protetora. Protegendo, não havendo vasos sanguíneos, isso é importante, tá? Porque evita sangramento, evita contaminação. Célula muito junta, protege, porque evita a entrada de micro-organismos, por exemplo, no corpo do indivíduo. Então, são funções, são características que permitem a gente considerar uma função desse tecido. Só que para ela ser justa, posta, ainda tem algumas estruturas que permitem com que ela fique bem grudada uma na outra. Então, respondendo essa primeira pergunta, não há vascularização, então ele é nutrido por um tecido que fica abaixo dele. Subjacente significa dizer que ele fica abaixo. Bom, se a célula está muito junta, evidentemente, tá? Por que ela não tem substância extracelular? Porque ela é muito justa, ou seja, muito apertada. Se está muito apertada, não tem espaço para que exista uma substância
água ou substâncias dispersas entre essas células. Ok? E, por fim, a gente classifica esses epitélios em glandulares. Qual é a função dos glandulares? A produção de substâncias. Sejam elas diretamente na corrente sanguínea, que a gente vai chamar de hormônios, seja ela liberada numa cavidade de um órgão, como, por exemplo, a saliva, que é liberada na boca, ou fora do corpo, como a glândula sudorífera, que libera o suor, ou a sebácea, que produz o óleozinho que vai lubrificando os pelos. Tá? E o de revestimento, que aí ele pode revestir órgãos por fora, tá? A gente chama de serosa. O revestimento pode ser em cavidades do corpo, como a mucosa da boca, ou ele pode revestir o corpo inteiro, que no nosso caso é a epiderme, certo? Então, são algumas informações, e aí tem a origem dos 3 folhetos, mas isso aqui não interessa para vocês não, viu? Bom, os tecidos epiteliais glandulares, eles podem ter uma célula só, a gente vai chamar de tecido unicelular, ou glândula unicelular, como a da traqueia. Quando você sente um pouquinho de poeira entrando no seu sistema respiratório, para quem tem rinite, por exemplo, para quem tem algum tipo de bronquite, normalmente quando tem reação alérgica, né? Assim que entra em contato com o agente estranho, essas células unicelulares, que é da traqueia, começam a produzir um muco, tá? Que é aquela coisa viscosa, e aí você tem dificuldade de respirar, vai tossir para jogar para fora, porque ela vai prendendo, ela vai retendo a sujeira que vai entrar no sistema respiratório. E a grande maioria das células, das glândulas, elas são glândulas multicelulares, certo? São formadas por um grupo grande de células. Então, exemplo de glândula unicelular, a caliciforme da traqueia, certo? Em forma de cálice, tá? Em forma de taça. E a gente tem as multicelulares, aí tem as glândulas endócrinas. Então, essas são aquelas glândulas que vão liberar os hormônios. Tá? E a gente tem um capítulo que a gente estuda essas glândulas endócrinas. A gente estuda a hipófise, a tireoide, tá? As adrenais, testículo, ovário, que atuam como glândulas, o pâncreas, que atua como glândulas liberando substâncias dispersas no corpo, a glândula pineal. Bom, existem glândulas que a gente chama de exócrina. Exo significa fora, ela vai liberar fora dela. Mas vai liberar numa cavidade de um órgão, como por exemplo a boca, que tem a glândula salivar, ou fora do corpo, como eu já disse para vocês, a glândula lacrimal, né, o ductozinho é bem aqui no canto do olho. Quando você chega assim no espelho, você olha, tem um orifíciozinho pequenininho, dá para ver direitinho, que é a abertura da glândula para liberar a lágrima e ela espalhar e lubrificar o olho, certo? Então, essa daí poderia ser um exemplo de glândula exócrina. E tem as mistas, tá? Nesse caso é o pâncreas, que ele tem tanto a função de liberar hormônio como a função de liberar uma substância por um ducto, que vai jogar as enzimas digestivas no tubo digestório, certo? Então, são alguns exemplos de glândulas que tem no corpo. Essa daqui é uma glândula multicelular, certo, gente? Dá para ver que cada pontinho desse aqui representa uma célula. Ela preenche internamente o tecido, tá vendo? Como se ela, imagine que aqui fosse a pele. Abaixo da pele você pensa que é um tecido conjuntivo, mas não é. Esse aqui é um tecido epitelial, um grupo de células, tá vendo? É uma sequência que prende aqui, então todas as substâncias são produzidas, caem nessa cavidade e saem por esse poro ou ducto. Tá? Ducto significa canal, um canalzinho pequenininho para liberar para fora do corpo, nesse caso, para fora do corpo literalmente, né? Ou pode ser numa cavidade, como já falei para vocês, a glândula salivar. E aqui a glândula caliciforme, né? Aquela da traqueia, ela vai produzindo a substância, tem retículo endoplasmático, complexo golgiense em grande quantidade, e aqui tudo vesícula, liberando a substância para fora, certo? Diretamente na cavidade do corpo. São várias células e elas não têm um ducto, elas liberam diretamente na cavidade. Tá? Então, é uma glândula unicelular. Essas glândulas, elas são formadas mais ou menos assim. Você tem um tecido epitelial. Esse tecido epitelial, quando o indivíduo está sendo formado ainda, né, ocorre uma proliferação das células que vai entrando no tecido conjuntivo, mas ainda fica a parte do epitélio aqui, tá vendo? Continua a mesma camada. Ela vai produzindo substância e sai por esse canal. Pronto, isso aqui é uma glândula exócrina. Essa daqui, dá para ver que ela não ficou com o canal para fora do corpo, nem para uma cavidade. Ela ficou próxima a um vaso sanguíneo. Então, quando ela libera a substância, cai na corrente sanguínea e ela vai ser distribuída pelo corpo. Aí a gente vai chamar de hormônio. São substâncias
reguladoras. Então, esse duto, o ducto, o canal, ele é essa aberturazinha aqui que vai cair fora do corpo na cavidade. Não tendo, vai liberar diretamente na corrente sanguínea. Bom, quanto ao tipo de substância que essas glândulas produzem, ela pode só liberar muco, como a glândula caliciforme da traqueia, ou pode ser, ou a sebácea, né? Ou pode ser apenas proteínas. Nesse caso, o pâncreas seria o ótimo exemplo. A adrenal, né, que é a suprarrenal, produz adrenalina e tal. E você tem o pâncreas, que é uma glândula mista, certo? Essa glândula mista, desculpa, que é uma glândula que só libera proteína. E tem a glândula mista que libera tanto o muco quanto a proteína, que no caso é a saliva, né? Ela tem a função de lubrificar, mas ao mesmo tempo ela tem uma enzima digestiva, ela tem uma proteína que faz a digestão de uma substância chamada de amido. Bom, desses tecidos epiteliais, a gente vai lembrar que um outro grupo, né, ele vai ter a função de revestir. Então, ele pode revestir cavidades, ele pode revestir o órgão, por exemplo, quando você pega o fígado bovino tem uma película que você tem que arrancar lá para poder fazer o tempero. Quem vai pegar, por exemplo, a carne de frango, vai tirar a moela, então quando vai limpar a moela, tira uma película de dentro dela. Então, aquela película é uma mucosa da moela, mas do fígado a gente chama de serosa, certo? Então, porque está revestindo externamente um órgão e, no caso da moela, está revestindo internamente aquele órgão. Então, no nosso caso, todo o revestimento do tubo digestório, tá? A gente chama de mucosa bucal, mucosa do intestino, mucosa anal, mucosa nasal, tá? Todo esse trato que vem pela cavidade de um órgão, a gente chama de mucosa. E revestir externamente o órgão, aí a gente chama de serosa. Se revestir o corpo, a gente chama de epiderme. Agora, esses revestimentos, eles podem ter apenas uma camada de célula, a gente vai chamar de simples, ou ele pode ter várias camadas de células, que geralmente é uma função mais protetora, e a gente chama de estratificado, certo? Simples, com uma camada de célula só, estratificado. Agora, essas células têm formatos diferentes também. Elas podem ser bem achatadas, a gente vai chamar de pavimentosa. Ela pode ser mais longa, tá? A gente vai chamar de prismática. Ela pode ser no formato de um dado, de um cubo, a gente vai chamar de célula cúbica. E, às vezes, algumas delas mudam de forma constantemente, a gente chama de transição. Então, a gente classifica esses tecidos assim, ó, pseudo-estratificado, porque parece ter duas camadas de célula, mas, na verdade, só é uma, tá vendo? Ó? Uma célula, é uma célula prismática, é uma célula bem comprida. Só que algumas delas terminam na metade. Ó. Parece ter duas camadas, mas não é. É um falso estratificado. A gente tem o achatadinho, tá vendo a célula achatadinha? É uma pavimentosa, só uma camada, simples, pavimentoso. A gente tem ela em formato de cubo, tá? Então, simples, cubo está uma camada só, os tubos renais. E a gente tem aquele mais longo, que é do revestimento do intestino. O intestino delgado tem esse revestimento aqui com algumas modificações que a gente chama de vilosidades. É o simples prismático, a célula mais comprida. Com relação à quantidade de camadas, pode ser estratificado, pavimentoso, está vendo um monte de célula achatadinha, mas várias camadas. A gente tem o estratificado de transição, é quase um cúbico, tá, gente? Mas ele modifica, porque ele alonga, volta, tal. Tá? Dependendo do estágio, por exemplo, da bexiga urinária, em que ele vai estar cheio de urina, com pouca urina, essas células vão sofrendo modificações também. E a gente tem a uretra com um revestimento que a gente chama de estratificado prismático, tá? Tem um grupo de células e as mais compridas em cima. Tem estratos, mas todas elas com a função de revestimento de proteção. Então, quais são as características que ajudam elas a proteger? A ausência de vasos sanguíneos, para evitar infecções, e a presença de células muito justas, para evitar o rompimento e aí evitar a possibilidade de algum micro-organismo entrar no corpo. Beleza? Bom, a partir daí, então, a gente tem algumas modificações que podem existir nessas células. Então, aqui é uma célula epitelial, aqui é outra célula epitelial, aqui é uma terceira célula epitelial. Eu disse que as células são muito justas. Está vendo aqui? Esse é o espaço que existe de uma célula para outra. E mesmo assim, existem várias estruturas que vão prendendo uma célula na outra, como se fosse uma costura. Então, todas essas aqui é para prender as células entre si, e essas são as vilosidades, microvilosidades, na verdade, a gente vai chamar, essas microvilosidades que só vão existir lá no intestino delgado, certo?
algumas modificações que a gente pode encontrar em células epiteliais. Bom, o segundo grupo de tecidos são os tecidos conjuntivos. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que tem a função de formar um conjunto, a conjuntiva é de conjunto, a função geral dele é preencher, ocupar, ligar órgãos, ou seja, está onde não tem nenhum outro tecido que não seja, não sendo tecido epitelial, muscular e nervoso, tá? Qualquer outro tecido que eu chutar aqui vai ser um tecido conjuntivo, ele vai ter a tendência de juntar, de formar um conjunto. Agora, existem alguns grupos de tecidos conjuntivos que têm essa função mesmo, de ligar, de unir. É o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Que é a função própria dele. Mas tem alguns que têm função especial e alguns que têm função de resistência, rigidez, sustentação, tá? Que é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Esses tecidos conjuntivos, eles têm algumas características que normalmente a gente compara com o tecido epitelial. Tá? Tem grande quantidade de material extracelular, tem riqueza em tipos de células, matriz extracelular formada por fibras de tecidos conjuntivos, tá? E aí, a partir daí vem as funções. Mas isso daqui é o que a gente vai lembrar. No tecido epitelial, a célula estava tão junta que não tinha material extracelular. Não tinha vascularização, nesse tem. Não tem, tinha inervação no epitelial, também tem inervação no conjuntivo. Mas em termos de diferença, é ausência de vaso sanguíneo no tecido epitelial, presença dele no tecido conjuntivo na maioria. Tá? Tem um grupo que não tem, que é o tecido cartilaginoso, que não chega a vaso sanguíneo nele. Ausência de material extracelular no epitelial, riqueza de material extracelular e vários tipos de células no tecido conjuntivo. Até porque são vários subtipos de tecidos conjuntivos, como a gente vai ver. Funções: preencher espaços, sustentar, defesa, nutrição, distribuição de substâncias. São funções diversificadas, porque existem diferentes grupos de tecidos conjuntivos. Mas o primeiro deles é o tecido conjuntivo propriamente dito. Eles vão ser diferenciados pela proporção que existe entre presença de fibras. Essas fibras têm origem proteica, tá, gente? São de proteínas, que vão dar resistência ao tecido. Aí a gente tem as fibras colágenas, elásticas e reticulares. Certo? São muitas informações que eu estou tentando condensar essas informações nessa aula só, tá? Porque a gente geralmente tem um atraso de aulas durante a semana. Então, quando tem muita substância fundamental e menos fibra, a gente vai dizer que esse tecido ele é frouxo. Quando tem fibras, tá? Tá vendo aqui, ó, fibras e substância fundamental em quantidade pareada, intermediária, a gente diz que ele é denso, não modelado. Mas quando praticamente ele só tem fibras, e praticamente não existe quase nada de substância ou matriz extracelular, a gente vai chamar de denso modelado. Onde é que eu vou achar esse frouxo aqui? Em tudo quanto é lugar. Ele vai ter, por exemplo, a função de permitir a cicatrização, que é como se fosse uma costura nos tecidos, né, para juntar, para ligar de novo. O tecido denso não modelado ele vai constituir uma camada da pele chamada de derme. Tecido epitelial mais externo, epiderme, que está abaixo dele, a gente vai chamar de derme. É um tecido denso não modelado. E o denso não modelado, gente, ó, quando a gente faz aqui esse movimento, ó, não sei se dá para ver aqui na mão, tá vendo? Tá? Negocinho aqui, ó. Tudo isso aqui, aí o cara disse, é um nervo, professor. Não, isso aqui são tendões. É quando eu faço o movimento de contração do músculo, ele está prendendo nos meus ossos e fazendo esticar meus dedos, tá? Eu vou botar aqui na imagem para ficar legal. Fez o movimento, olha, fez o movimento, tecido muscular, e aí o que acontece? Prende o músculo no osso. Ele está ligando, tá? É um tecido que liga realmente músculo a osso, que liga um osso a outro, que são os tendões e os ligamentos, tá? De alta resistência. Bom, aí está uma imagem do que seria as fibras, essa parte mais escurecida, esse monte de fio, as células diferenciadas, essa daqui é muito importante, que é o fibroblasto. Fibroblasto, olha o nome dela, gente. Fibroblasto. Vai produzir as fibras, colágenas, elásticas e reticulares, que dão a possibilidade de resistência a esse tecido, tá? Então, quando a gente diz, por exemplo, vitamina C, quando eu falo de vitamina C, é importante para os tecidos conjuntivos, olha só,
ele é importante para formar o colágeno. E o colágeno é um tecido que está bem distribuído aqui nos tecidos conjuntivos. É uma célula ou uma proteína, né, que está distribuída em grande quantidade nos tecidos conjuntivos. Então, esse é frouxo, tá vendo? Tem muita substância, muita célula, um espaço grande. Mas existem outros que a quantidade de fibra já é um pouquinho maior, certo? Você já vê mais fibras e menos substância, então é não modelado. E aqui praticamente a gente não vê substância. Esse é um denso modelado, certo? Então, diferenças visuais entre os tecidos conjuntivos. Então, as principais células são essas, fibroblastos, né, que vão formar as fibras, os mastócitos, que produzem substâncias da resposta de defesa, que a gente chama de resposta inflamatória, que é um anticoagulante chamado de heparina, e uma substância histamina, que é uma vasodilatadora. Por exemplo, quando a gente toma alguns antialérgicos, eles são antihistamínicos. Eles são substâncias que inibem a produção da histamina e aí não dilata os vasos para que não haja aquela vermelhidão no tecido e toda a resposta inflamatória que vem dessa vasodilatação, dessa dilatação de vasos sanguíneos. Tem uma célula chamada de adipócito, tá? Também está presente no tecido conjuntivo, propriamente dito, mas está espalhado também em todo, tem até um tecido específico que vai ter o adipócito, tá, gente? Que é o tecido adiposo, que é o tecido que armazena gordura. Macrófago, que é uma célula de defesa, certo, gente? Ele vai formar um monócito que vai fagocitar os parasitas. A mesenquimatose indiferenciada está aqui, vai estar presente num outro grupo de tecido, tá? Pode estar presente aí. Seria células do tecidos conjuntivos, tá, gente? Não necessariamente do tecido conjuntivo propriamente dito. Quando a gente diz que ela é indiferenciada, ela vai originar qualquer outro tipo de células, leucócitos. Então, a gente vai ver cada um desses tipos de células, como, por exemplo, esses grupos de leucócitos aqui, ó, vão constituir o sangue, glóbulos brancos do sangue, neutrófilo, basófilo, monócito, tá? São tudo nome de células do tecido sanguíneo. Então, não vou comentar nada agora para a gente adiantar e chegar dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Então, a gente vai fazer o seguinte, tem esse grupo de tecidos de propriedades especiais, que é o tecido adiposo, com função de armazenar gordura, vai estar presente na medula óssea amarela, que é o tutano, já ouviram falar de tutano, né? E também abaixo da pele, que a gente chama de tela subcutânea. No porco, a gente chama de toicínio. Para quem gosta de falar inglês, pode falar bacon, tá? A mesma coisa. Então, a função dele, basicamente, é reserva energética secundária. Por que secundária? Porque o carboidrato, tá? A gente chama de glicogênio, ele vai ser a nossa reserva primária. Essa interrogação aqui seria uma quarta questão, uma quarta perguntinha aí durante a formação as informações que eu estou passando. Claro, essa camada, essa tela subcutânea que fica abaixo da pele, ela tem uma capacidade muito grande de reter calor no corpo, tá? Então, se ela retém calor, ela tem função de regulação de temperatura. O outro tecido a gente chama de mieloide. É aquele que vai constituir a medula óssea vermelha, certo? Então, essa medula óssea vermelha, que fica nas extremidades dos ossos longos, né, como, por exemplo, o húmero, fica aqui no externo, nas costelas, no fêmur, na tíbia, na fíbula, certo? São os ossos mais compridos, mais longos do corpo, vai estar lá presente nas extremidades, que a gente chama de epífises. Claro, que ela vai ter vermelha, vai produzir células do sangue, vai produzir hemácias, vai produzir leucócitos de uma forma geral. Por isso que ela tem células indiferenciadas. Tanto que uma pessoa que sofre de um problema chamado leucemia faz transplante de medula óssea, tá? Que é a medula vermelha. São algumas células indiferenciadas, joga lá no corpo do cara para ver se ele começa a produzir por conta dele. O tecido linfóide, né, vai formar o que a gente chama de órgãos do tecido linfático, a tonsila, né, que a gente chama de amígdala, as adenoides, aqueles linfonodos que ficam embaixo do braço, que quando você tem uma inflamação, ele fica inflamado, aí a gente chama de íngua, não sei se vocês já ouviram falar, mas inflama pra caramba quando tem, fica dolorido pra caramba quando tem alguma inflamação no corpo, e a função dele é defesa e drenagem, certo, gente? Então, a gente tem aqui na frente um adipócito, que é para formar a célula, o tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Essa é uma célula que ainda está em processo de armazenamento de lipídios, está vendo? A célula de uma pessoa que está magrinha, magrinha, magrinha. Mas aí ela vai comendo demais, nesse período aí que vocês estão em casa sem fazer nada,
começa a comer demais, e aí o que acontece? Começa a armazenar grande quantidade de lipídio na célula, e se essa célula não suportar, aí você tem que produzir mais células para ir armazenando, e o que acontece com essa pessoa? Engorda, ela fica com a camada de gordura extrema, certo? Bom, a partir daqui serão os tecidos musculares, o tecido nervoso, mas aí, para ficar no tempo bom de aula, eu vou parar por aqui. A semana que vem eu coloco a última, na próxima aula, né? Eu coloco a sequência final, junto com as atividades para a gente finalizar, basicamente, nossa unidade. Beleza? Então, gente, tchau, até a próxima.